Vamos lá então com mais uma conversa e agora com o nosso contador aí, o Cabral da Contab Travel. Como é que tá aí, Cabral? 100%? Opa, tudo bem, Marrone? Beleza, 100%. Prazer Show, falar novamente com você sobre esse assunto importante aí. show de bola. E assim, né? Antes do imposto de renda era impossível de falar contigo, né? Não, acho que imposto de renda é complicadíssimo, né? Você até tentava fazer muito esforço, mas quando voltava para a realidade já não dava mais. Show, show. Não, imagina, eu vi muita gente correndo, muito mentorado ali, apavorado, né? E falando que precisava de ajuda e às vezes não dava mais tempo, né? Muita gente chegou em cima da hora, correria, deixa para cima da hora e complica, mas acabou que a gente conseguiu ajustar tudo ali a tempo, deu certo. Show. E cara, hoje pra gente fazer um conteúdo legal aqui pro pessoal, acho que a gente pode falar sobre a gestão de milhas, né? Sobre o gestor de milhas, como é que é este bastidor, porque o gestor de milhas tem uma pegadinha aqui que muita gente não tá vendo, que é o seguinte: qualquer duas vendas que o gestor fizer no mês, cara, ele já vai estourar o MEI, né? No ano. Exato. Exatamente, o limite ele estoura muito rápido, né? Então, mesmo o cara que começa ali como MEI, se enquadrando corretamente, dependendo da atividade dele, para se enquadrar corretamente no MEI, rapidinho ele já estoura o limite, né? E ainda tem muita gente que ainda nem no MEI está no CPF, então é pior ainda, que aí ainda tem a questão de pagar mais imposto, então o limite rapidamente é estourado e tem que observar. Cara, perfeito, perfeito. E aí, para começar e fazer a primeira pergunta aqui, né? Oficialmente, cara, aproveitar que tu falou no CPF, vamos lá. Se eu recebo no Pix, tá? O cara não envolveu maquininha de cartão, o cara fez o Pix para mim e recebeu direto na minha conta. Eu tenho que declarar? Como é, o que que é o correto aí para não se enrolar depois? Sim, sim. O que que é importante o pessoal ficar ciente, né? Não é só quando você vende através de maquininhas, né? Porque tem essa questão de que as maquininhas, os bancos já vão notificar ali o Banco Central, a Receita Federal, mas hoje a Receita ela consegue cruzar os dados também dos recebimentos por Pix, tá? Então, cada vez mais eles estão de olho nisso. Então, todos os valores que você passa por Pix, ela consegue cruzar esses dados e ela consegue facilmente identificar que você está ali recebendo dinheiro de uma atividade econômica. Então, se você não declara isso em lugar nenhum, ela pode facilmente te buscar aí e te cobrar. Pix, CPF, CNPJ, não importa, caiu na conta, não vale a Tu função. caiu na conta, eles conseguem fazer o rastreamento ali e buscar a informação que eles precisam. Cara, show de bola, show de bola. Acho que é uma dúvida que a galera tem, porque, vou receber na conta, vai entrar como um extra no trabalho aqui, mas, né, vai ter que declarar, Exatamente, né? eles conseguem saber, até porque muitas vezes a pessoa ainda é CLT, então a pessoa recebe o dinheiro, a Receita cruza das informações, Pix de pessoas diferentes, né, caindo na conta, então assim, você não tem uma quantidade gigantesca de parentes que ficam te passando Pix a todo momento, então rapidamente ela consegue identificar isso. Tá, e aproveitando, deixa eu perguntar, e isso é independente se o cara vai prestar serviço, né, se eu vou fazer para o Cabral ou para a Contab Travel. Ou seja, se eu vou exercer para a Exatamente. jurídica também, mesma coisa. É a mesma coisa, mesma coisa. Então, a única diferença aí é que quando a pessoa, se você está apenas na pessoa física, né? Vamos falar daquele cara que está na pessoa física, quando ele recebe de uma pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica já faz ali a retenção do imposto de renda, INSS, caso tenha incidência, né? A pessoa jurídica ela já faz isso. Mas quando recebe de pessoa física, a pessoa tem que prestar atenção e tomar cuidado, porque tem que declarar isso, né, para a Receita mensalmente ali, através do Carnê-Leão. Então, também muita gente não faz. Então, acaba se complicando lá no final do ano, porque não consegue ter noção de quanto recebeu. Só que a Receita está lá de boca aberta esperando você não declarar para ela te cobrar posteriormente. Ela já sabe que vai dar problema, ela só não te falou ainda, né? Ela só não te falou ainda, mas ela está com tudo pronto te esperando. Vou ver quanto que você vai declarar. E aí a pessoa não tem noção de nada, chuta um valor aproximado, aí começa um monte de problema, né? Quer dizer, declara errado, dá paga imposto, retroage, tem que tomar cuidado. Tá, e cara, aproveitando, vamos lá, porque assim, vamos lá, atuo como gestor, tô começando agora, provavelmente o primeiro caminho é o cara ser MEI, né? Vou abrir um MEI, ver se vai dar certo. Pode, o gestor de milhas pode ser MEI, tem que ter alguma jogada, como é que funciona aí? O que que acontece? Gestor de milhas, hoje, a atividade de gestão de milhas, muita gente está colocando ela dentro da atividade de agência de viagem, né? Então, o cara está fazendo um suporte, né, para a própria família que vai viajar, ou a própria pessoa ali, individualmente que vai viajar, ele acaba colocando ele dentro do pacote de viagem. Mas tem que tomar cuidado, porque gestão de milhas e consultoria, facilmente elas são confundidas ali, né? Então, observar bem como que você vai abrir o MEI, qual é de fato a sua atividade, se você é uma agência de viagens de fato, né, ou não, mesmo que seja meio estudando no começo. Mas se a pessoa faz apenas atividade de gestão, consultoria, é bom tomar cuidado com essa questão do MEI, até porque
o limite ele vai rapidamente. Às vezes um cliente, né, um valor, ele já estourou o limite do MEI. Então, é um trabalho desnecessário, um risco que você corre e já começa a perder essa possibilidade aí. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta que hoje eu tive que orientar uma mentorada, que em seguida ela vai cair para ti aí, que é Perfeito. nessa questão de hoje de ser MEI. Você orienta o cara a abrir como agência e também gestão, só agência, só gestão? Como é que é hoje na prática aí, você diria, para quem está nos Então, assistindo? isso, então hoje é tudo questão do depende, né? Então depende do que de fato a pessoa está fazendo. Se a pessoa já vende alguma passagem e ali dá um suporte, então eu já oriento a abrir como uma agência de viagens. Tá? E dentro da agência de viagens a gente consegue organizar, separar tudo direitinho para que ele emita a nota fiscal corretamente. Mas se ele faz apenas gestão de fato, ele não quer se envolver com isso, ele está fazendo apenas gestão, organização, ele tem uma rede de contatos ali muito boa, a gente já orienta a abrir corretamente como consultoria e já ajuda ele também no planejamento tributário para ele não pagar mais imposto indevidamente, porque a consultoria tem um ponto que ele, mesmo no Simples Nacional, a gente tem que observar bem isso. Eles abrem num outro anexo, então você tem que fazer um planejamento tributário certinho, os valores envolvidos nessas operações, para que você pague menos imposto de forma correta. Show, cara. Eu até comentei com ela porque tecnicamente é muito melhor que o cara abra como KNAI de agência para ele ter acesso às consolidadoras, né? Sim, sim. Então, Se ele já faz tecnicamente, isso, e para ti também aí acaba sendo bom, né? sim, sim, ainda mais a questão de consolidadoras, né? Então, se ele já tem essa questão de atividade de agência, com certeza, colocar o KNAI de agência, até porque você pode colocar o KNAI, não tem problema nenhum você colocar o KNAI, o que não pode é você exercer uma atividade que não esteja no seu contrato social, né? O KNAI não esteja lá. Agora, ter o contrato, você eventualmente não prestou serviço aquele mês e no outro, não tem problema nenhum. Tá, é tipo a galera assim, eu sou engenheiro, vou prestar gestão, vou tocar uma nota aqui né, da minha engenharia aqui, Sim, pode dar ruim. E talvez a empresa nem aceite, né? exatamente. A pessoa, geralmente, você recebendo a nota fiscal, o setor fiscal daquela empresa, né, daquele cliente que está recebendo, ele tiver minimamente o cuidado de observar o que tem na nota e o que de fato é o KNAI, ele pode facilmente devolver aquela nota e falar assim, olha, você é engenheiro, você é médico, está emitindo nota fiscal de agência de viagem, não faz sentido nenhum para a gente, e devolver. Então, tem que ter a previsão legal, nota fiscal, conversando com o contrato, conversando com o CNPJ. Show, show. E vamos aproveitar, o cara que ele é CLT, tá? E ele faz gestão e consultoria por fora, qual é o processo aí para ele organizar até ele conseguir viver só disso? Então, o que mais acontece, né, que chega para a gente aí no dia a dia, o cara que é CLT, aí o cara que quer ter uma renda extra, começa e vê que aquela renda está se tornando recorrente, só que ele recebe aqueles valores no Pix, né, direto, às vezes até tem uma maquininha ali, só que não faz mais nada, ele recebe da empresa, a empresa está declarando para ele normalmente lá, muitas das vezes ele já faz a retenção de imposto de renda na empresa, e ele não declara nada na pessoa física. Então, isso é um risco muito grande. Nesse caso, ele já precisa automaticamente partir ali para uma ME, até porque o MEI para ele não vai fazer muito sentido, né? Show, Então, show. cuidado com isso daí. E às vezes a pessoa não está retendo imposto de renda porque o salário ainda talvez não chegou no limite, só que com uma consultoria, né, ele já juntando as duas rendas, os dois rendimentos, ele já passa a ser obrigado a declarar. Show. Então realmente tem que cuidar ali o quanto ele ganha no CLT, porque qualquer 3 mil que ele ganhe né, um cliente que ele feche por mês já vai estourar uma cota aí e no fim, se ele não declarar, ele pode se complicar, né? Exatamente, exatamente. Ele tem que juntar, a Receita Federal ela pega isso aí e é mais fácil ainda de cruzar, porque a Receita observa que tem um CNPJ te pagando mensalmente ali com recorrência, que é o seu empregador, e tem uma outra fonte de renda entrando, então isso é chamarisco para o leão. Show. E deixa eu te perguntar, e questão de imposto? O cara que vai pagar, né, que vai pagar imposto na física, na jurídica, tem diferença? Tem bastante diferença. Na pessoa física aí, que assim, até é bom relembrar, pessoa física é a pior forma de você empreender, né? É a pior forma. Questão de risco no processo, risco para quem está adquirindo, credibilidade, então já é um problema aí. Quando vai para a questão tributária, é maior ainda, porque na pessoa física você vai pagar muito mais imposto, né? Então, dependendo de quanto você fatura, você pode chegar ali uma alíquota aí de 27,5%. Enquanto que na pessoa jurídica você pode, no começo, né? Gosto de explicar bem isso, porque as pessoas ficam muito. Não, vou pagar 6%, vou para o anexo 3, é muito comum, né, as pessoas falarem isso. Não é bem assim, né? Óbvio que no começo você vai pagar um valor menor, desde que você tenha estruturado seu planejamento tributário, porque consultoria propriamente ela vai para um outro anexo. Você precisa fazer um levantamento, um enquadramento correto,
olhar ali para o Prolabore, quer dizer, são várias nuances que você tem que ter para você pagar o imposto corretamente e declarar isso corretamente e não ter problema com o fisco. Existe a possibilidade, sim, só que não é assim tão simples, não é assim tão fácil, tem que ter orientação de um contador. Cara, e uma coisa muito legal que eu já, né, já passei por isso aí contigo, que é o quê? Dependendo da contabilidade que você tem, né, você fez um plano básico lá, principalmente online, se você pedir uma nota de consultoria, eles vão gerar uma nota de consultoria, eles não vão te perguntar se, né, o que que você fez para saber se vai ser enquadrado. É simplesmente, você pediu, eu faço. Agora, esse acompanhamento de dizer, peraí, mas o que que você fez? Tem como ser enquadrado assim? Tem como perguntar lá para a empresa se pode ser? Pô, dá uma diferença aí do que 11%? Dá, e pelo menos 11%. A gente Imagina. pode chegar a 11%, exatamente, pode chegar mais um pouquinho, mas fica mais ou menos nessa média aí, de 9 a 11% de diferença de imposto em um mês. Olha, dependendo do volume que você está gerando, olha quanto isso daí pode sair do seu bolso de graça, né, Você pro paga o fisco. contador mensal aí, não se incomoda. Exatamente, não se incomoda com isso. Ainda tem uma orientação correta, né? Que muitas das vezes a gente ajuda até o contribuinte, o cliente, no caso, a conversar com o cliente dele para explicar, olha, você está me pedindo isso, mas isso não faz sentido por conta disso, disso, e disso. Inclusive, também é uma outra coisa muito comum. Eu não quero nota fiscal, valor total, quando a gente fala de agência, né? Porque eu te paguei esse valor, a gente orienta tudo certinho, no final a gente consegue resolver. Mas tem também a questão de ser especializado nisso. Show. Cara, e tem até uma questão aí que eu já vivenciei isso, né, se for uma nota de serviço educacional aí, de alguma coisa ligada à educação, o cliente sendo pessoa física, né, se você vender para pessoa física, ele pode até ter parte de uma restituição, né? Exatamente, exatamente. Então, observando isso, ele consegue. Aí é de novo, né? Aquele ponto, né? Nota fiscal correta, as informações cruzando certinho, batendo tudo certinho, a pessoa pode ter uma restituição. Show, show de bola. Eu comento isso porque eu tive um cliente que ele pediu, né? Ele perguntou se podia ser, a gente fez, e aí depois ele me agradeceu porque conseguiu até deduzir lá do imposto e tal. E eu Exatamente. nem. Geralmente no IPTU, né? Isso aí, cara, achei Geralmente, sensacional, assim, ó. alguns municípios permitem isso, né? Aí cada um dá um nome, nota fiscal paulista, nota fiscal carioca. E aí tem algumas regrinhas para você seguir, você vai acumulando. É um incentivo também para que as empresas emitam notas fiscais e o fisco acaba ganhando com isso. Ele te dá um prêmio, né, um prêmio para uma pessoa e aí ele já formaliza diversos segmentos, diversas empresas aí. É muito comum isso no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tem, São Paulo eu sei que tem também. Show de bola, top. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Porque, cara, eu acho que o problema hoje não é o profissional ele tá bem, né, ele tá bem organizado. O problema tá naquele cara que ele tá fazendo algumas emissões de passagem, uma consultoria, uma gestão a cada 2 meses. Vale a pena ele abrir o CNPJ? É melhor ele se organizar para saber se vai? O que que você orienta? Depois eu vou falar o que que eu oriento na parte profissional, tá? Mas o que que você indica aí pro cara hoje? A gente sempre indica ele realmente a se organizar, né? É abrir ali o CNPJ, porque vai ser a melhor forma para ele conseguir pagar o imposto da forma correta, conseguir credibilidade no mercado, conseguir limite em banco, crédito em banco. Então, com certeza. O principal de tudo é pagar menos imposto, né? É pagar menos imposto da forma correta. Então, com certeza, se ele já faz emissão de passagem, já faz consultoria, ele já não é mais uma pessoa física, né? De fato ali. Ele já é uma empresa, só que ele está perdendo tempo, dinheiro, atuando como pessoa física. Então, só que às vezes ele não sabe, né, Marrone? Ele não tem noção, ele olha vídeo na internet, porque é muito comum também, né? A pessoa vem cheia de ideia. Não, eu recebi esse vídeo aqui, quero pagar menos imposto fazendo isso. E quando você vai explicar, bom, não é bem assim, ele já muda, mas com certeza se organizar, virar pessoa jurídica é muito melhor. Cara, e eu digo isso porque assim, ó, eu vejo muita gente tentando empreender. E o maior erro do empreendedor, o primeiro erro, na verdade, é que ele não se leva a sério. E quando o cara é um Sim. CPF, ele ainda é um CPF. Quando ele vira um MEI, ele já tem um CNPJ, ele pode responder. Quando ele vira um ME, ele sabe que todo mês ele vai ter que pagar contador, vai pagar algumas ferramentas. Porque eu comecei a me levar a sério quando eu comecei a pagar mais, inclusive imposto, né? Sim, sim, exatamente. Você começa a pagar, começa, que a gente fala assim, é doer no bolso, né? Vamos dizer assim. Então, você olha, cara, antigamente eu pagava aqui no máximo uma guia, né? Quando eu era MEI, agora eu tenho contador, tenho responsabilidade, eu tenho informações a repassar. Então, ele leva o negócio, a atividade dele mais a sério. E quando vê o volume de faturamento aumentando, chegando mais cliente, conseguindo mais credibilidade, mais crédito no banco, aí as coisas vão melhorando cada vez mais, né? Mas ele precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é se organizar.
Show. E até você falou algo legal ali. E o tempo, né? Porque você ter uma conta aberta num PJ aí 2, 3 anos é diferente de abrir mês que vem e já querer ter uma taxa melhor, né? Exatamente. E assim Achei. como você tem uma conta como pessoa física, é diferente de você ter uma conta como MEI, que é diferente de ter uma conta como ME. Tá. E eu tenho certeza que o pessoal te pergunta qual o melhor banco para abrir, para ter menos taxa, mas banco é uma questão de relacionamento e score, né? Exatamente. Banco sempre vai ser relacionamento. Não tem jeito, assim. Às vezes, e às vezes é relacionamento, às vezes o cara gosta muito mais do que o banco, dá uma praticidade para ele melhor. Tem banco agora que já oferece a questão de automatizar a cobrança, então, assim, é muito particular, mas o principal é escola, é relacionamento. Não tem jeito, não tem mistério. Show, eu nem tinha pensado nisso, mas quando tu falou me veio à mente aí, porque eu vejo isso assim, eu tenho uma conta antiga, por exemplo, e o meu imposto é muito, meu imposto não, né, minha taxa é muito menor porque o banco já me conhece há bastante tempo, né, ou seja, eu não dei problema para ele, né. Sim, ele já movimenta, inclusive, o seu dinheiro que está lá, suas questões, ele já sabe da sua vida mais do que você, às vezes, então ele já movimenta, ele já olha tudo que você tem. Então ele já consegue te dar um crédito melhor, já está ali bastante tempo, às vezes já tem algum tipo de uma questão boa também, investir minimamente ali em algum produto do banco também ajuda, né? Porque é um dinheiro que você está deixando ali com ele, ele já olha, opa, esse cara tá deixando dinheiro aqui, já sei que se tiver algum tipo de problema eu tenho aquela reserva ali. Tudo isso faz melhorar seu relacionamento com o banco e, por consequência, credibilidade, crédito, né? Show. Principalmente. Penso nisso aí também, vivi isso aí hoje, né? Indico e falo muito disso, tá? Cara, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você já respondeu ela em partes, mas vamos deixar ela em números aqui que eu acho que é legal pro pessoal. Para quem vai fazer somente consultoria, ele vai pagar mais o imposto maior? Somente consultoria, sem orientação, ele vai começar ali com 15,5% no anexo 5 do Simples Nacional, tá? Então, no começo, já de cara. Então, faturou 1.000 ali, já vai pagar 15,5%. O que que a gente faz? É um planejamento tributário para te enquadrar lá no anexo 3, né, que é o anexo mais famoso aí, que as pessoas conhecem mais, porque tem uma alíquota menor de partida para a empresa de serviço. Então, a gente faz um estudo para tentar enquadrar ele no anexo 3 e ele começar pagando 6%. Show de bola, cara. Show de bola. Acho que é muito bacana. Assim, a gente, né, na verdade, a gente estava falando aqui antes, né? Não tem nem conteúdo sobre contabilidade para gestor de milhas na internet, né? Assim, a gente sabe que para agência já é raro, imagina para gestão. Imagina para gestão. É muito comum o gestor também vender milhas, né? Nesse caso aí, é o mesmo KNAI? Ele teria que abrir dois? O que que tu tem orientado o pessoal aí? Porque é meio que uma evolução, né? Pô, vendia milhas, aí me pediram orientação, vendia gestão. Como é que tem sido isso aí pra ti? Isso, isso. Os KINAs a gente vai incluindo, então tem o de agência de viagens, tem o de intermediação de negócios também, tem os KINAs de consultoria, serviços combinados de escritório, então são vários KINAs que a gente coloca, né? Escreve o objeto social também de uma forma mais robusta para você conseguir incluir todas as atividades ali, para que fique permitido você prestar esse serviço. Então, tem alguns KINAs que a gente sempre coloca, né? Só que uma agência de viagens abriu hoje, ela já vem com uma série de KINAs específicos para não ter dor de cabeça. Não ter que ter um custo mais na frente. O cara começou, a gente sabe que o cara começa a fazer venda de passagem, ele aprende aquilo ali, ele começa a ensinar, aí ele vai para o ramo da gestão. E se a gente não coloca aquela atividade, não coloca aquele KINAI, ele vai ter que ter um custo adicional para poder retificar não, né? Fazer uma alteração ali contratual para incluir essa atividade. Aí tem mais um custo, mais um tempo. Então, a gente já, de partida, já sai com vários. Show de bola, cara, porque isso aí é um ponto que eu me atentei agora, tá? Eu vejo que às vezes o cara quer começar a oferecer gestão, ele simplesmente muda para serviço de gestão, mas ele não organizou a casa para na hora de emitir nota, pagar imposto, e aí o cara perde dinheiro, né, no final ali, né? Exatamente. E tem prefeitura que, dependendo de como você está formalizado, você nem consegue emitir uma nota fiscal com outro código de serviço, né? Porque o KINAI é um código, o código de serviço é outro. E agora, mais para frente, né? Já está valendo, mas ainda não é obrigatório para a empresa do Simples Nacional. Tem a questão do NBS, né? Que aí os serviços eles foram ainda mais dissecados ali. Então, o serviço de treinamento que você colocava um código e fazia diversos tipos de treinamento ali dentro. Hoje você tem que dizer qual tipo de treinamento, se é língua, se é idioma, se é alguma consultoria, algum outro tipo de treinamento que você faça, entendeu? Para todos os serviços. Então tem isso também que a pessoa tem que prestar atenção a partir de agora, que vai tributar cada serviço que você escolher vai tributar de uma forma diferente.
Cara, show, show de bola. Acho que assim, esclarecedor, não tem nada sobre isso na internet, que nem a gente estava falando. Hoje, né, o pessoal que entra na gestão com a gente ganha uma consultoria contigo, né, para organizar esse começo. E aí depois, obviamente, ele decide, né, se vai no meio ou se vai fazer o mensal aí com vocês. Porque é um cliente alta renda, não faz sentido o cara começar no amadorismo, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum, é um risco desnecessário, né? Não tem, com certeza é um risco desnecessário que ele corre. Sabe que hoje eu fiz uma mentoria de manhã com uma primeira mentoria, né, de uma mentorada individual. E aí ela perguntou, ela disse, eu preciso começar com o CNPJ? E aí eu disse para ela, vamos mudar a pergunta. O teu cliente ideal, ele quer que você comece com o CNPJ ou com o CPF? E aí ela pensou na pergunta e disse, é verdade. E aí anotou para fazer. Porque não é uma questão de pagar, vamos lá, vamos pegar que o cara abra como ME. Ele vai pagar aí R$ 300 por mês, tá? Ele Sim, tá vendendo um produto que um cliente, que obviamente ninguém vai trabalhar para fazer uma venda no mês, né? Já daria R$ 4.000 para ele. Dois clientes dá 8. E aí ele vai sim, fazendo o CPF exatamente. para economizar R$ 300, sendo que pode perder a venda porque o cara achou que ele era amador, já que nem empresa ele tinha. Exatamente. E se conseguir vender, vai pagar 27,5% de imposto de renda. Isso não faz sentido, né? Na verdade, só o fato de ser CPF e A pagar conta imposto não já deu fecha. ruim, né? Exatamente, a conta não fecha. A questão do fluxo de caixa engana muito. A pessoa vê o dinheiro entrar e sair em momentos diferentes, ela não consegue fazer o link, né? Consegue colocar no papel e ver, olha, estou perdendo dinheiro aqui. Só mesmo com orientação. Não Cara, faz eu sentido não tinha nenhum. pensado nisso, tá? Na verdade, acho que a gente tem que fazer essa conta aí, tá? Depois. Porque emitindo como Sim, PJ você paga X, emitindo como CPF você paga X. Os 27 né, pra forma correta como PJ, cara, eu acho que paga, eu acho que, não sei se nem duas, eu acho que já paga o contador, tá? exatamente. Sim, sim, exatamente. E dependendo do volume faturado, vamos imaginar que o cara nem passou por um planejamento tributário, ele simplesmente abriu a empresa, ele tentou fazer certo, abriu a empresa e pagou 15%. Ou seja, está alto, né? Pode ser melhor. Mas ainda assim, são 12% a mais, a menos no caso, né? Do que pessoa física. Não faz Nossa. sentido nenhum. Cara, não tem uma. Eu não tinha pensado nisso, mas que bom que a gente tocou nesse assunto aí, porque pra galera que tá aqui, com certeza. E, cara, da minha parte aqui, né, tá show, a gente foi até além do que eu imaginei. O que eu queria ver contigo aí é se a Perfeito. gente consegue deixar o teu link direto, tá? Pra quem quiser fazer a consultoria contigo pra organizar esse começo, né? Eu sei que tu tem um mensal que daí o cara tem que conversar porque envolve mais coisas, mas antes a gente tinha esse processo aí né, dessa consultoria pra organizar, né? Sim, sim, pode deixar o contato aí, pessoal. Entrando em contato com a gente organiza, marcam aí uma consultoria, entende exatamente o momento que a pessoa está e quais são as atividades que ela pretende fazer e orienta da forma correta. Se precisar, a gente abre, tem a questão de abertura de CNPJ, certificado digital, a gente tem todo o processo, todo o ecossistema necessário para a pessoa crescer com segurança. Show de bola, cara. Top. Da minha parte aqui tá 100%. Faltou alguma coisa que tu acha importante aí? Conseguimos abranger tudo, conseguimos discorrer bem sobre o assunto que é importante, um assunto importante e novo, né? Vamos explorar isso aí, mais à frente. Show de bola, tá? Eu vou deixar também o Instagram aqui da Contab Travel pro pessoal, tá? Que quiser trocar uma ideia lá, né? Perguntar alguma coisa antes de agendar a consultoria ou fechar o mensal. A gente tem vários mentorados que estão contigo. Inclusive, você tava com a gente no Sumilhas, né? Exatamente. Estava no Pôde, último Sumilhos, nos últimos Sumilhos, estarei no próximo aí, se Deus quiser. palestrou lá, viu o pessoal, né? Viu bastante gente, bastante cliente aí também que tava junto. Bastante cliente lá que a gente pôde conhecer aí pessoalmente, foi bem legal, bem enriquecedor aí, conseguimos esclarecer bastante, pessoal. Show de bola, tá? Da minha parte, valeu aí. Obrigado de novo pelo tempo aí pós-IR, né? Que eu sei que maio foi tenso pra Pós galera IR, aí. exatamente. Sobrevivemos. Show de bola, vamos lá, que tem mais um ano e ano que vem tem de novo, tá? Obrigado aí, gente. Eu vou deixar Isso. aqui pra vocês o contato Cabral. Obrigado aí, Cabral, tá? Até a próxima então aí. Valeu. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu.